Nesta aula, então, você vai precisar destes arquivos que irei disponibilizar para você. Vai estar na pasta compactada. Você faz o download, em seguida faça a descompactação da pasta. E aí você vai ter acesso a esta base de dados, cujo objetivo é a gente criar este dashboard, ok? Então, vamos mostrar todo o procedimento passo a passo. Você faz o download e vamos seguir juntos. Então, vamos lá? Ok, então após você ter feito o download dos arquivos, ter descompactado, você vai agora se conectar com esta base de dados, ok? E agora você vai acessar o seu e-mail que você está utilizando para acessar a plataforma do Looker Studio. Eu vou acessar o meu e, em seguida, abrindo uma nova aba, eu vou digitar o site lookerstudio.google.com. Ok, então acessado aqui a nossa plataforma, nós vamos criar um relatório em branco. Então, basta a gente clicar exatamente nesta opção. Então, vamos clicar e, em seguida, ele já abre aqui o painel adicionar dados ao relatório e vamos nos conectar à nossa base de dados, vindo exatamente aqui nesta opção, tá bom? Então, vamos lá, Microsoft Excel, vamos escolher a opção Novo, fazer upload do arquivo e, em seguida, você vai acessar a pasta onde se encontra a base de dados Academia. Então, vamos selecionar, você pode dar um duplo clique, ele está então fazendo a conexão. Ok, então como eu já havia feito algumas conexões com outras bases de dados, naturalmente eu vou ter aqui algumas bases. Então, feito a conexão com a Dataset Academia, simplesmente vou clicar em adicionar e assim a nossa base de dados virá para o nosso painel dados, ok? Ele já abre automaticamente aqui uma tabelinha, como sempre. Aqui eu não vou precisar, então vou apertar a tecla Delete. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o tamanho da página. Então, você vai clicar com o botão direito sobre a página do relatório, botão direito, e vamos escolher exatamente esta opção, configurações da página atual. Então, eu vou dar um clique e, em seguida, aqui no painel configurações da página, na guia Style, vamos escolher exatamente esta opção, tela cheia, 16:9, paisagem. Então, vamos clicar, ok. Após clicar sobre a página de relatório, a nossa base de dados aparece e aí vamos começar a criar os nossos visuais. Vamos começar logo criando aqui os cartões. Vou clicar em adicionar um gráfico. Vou escolher esta primeira opção, visão geral. Dou um clique, vou soltar em qualquer local e em seguida vou trazer para cá a mensalidade, o total geral. Então aqui no nosso painel, em Record Count, eu vou dar um clique e vamos escolher a opção mensalidade. Vamos lá, ok, ele está fazendo o ajuste. Vou clicar sobre o botão de edição e vou escolher o formato de moeda. Então aqui em tipo de dados, em número, vou vir em moeda e escolher real brasileiro. Ok, então ele fez os pequenos ajustes. Clico sobre a página de relatório. Posso ir ajustando então aqui o cartão. Faço alguns ajustes. Mantendo o cartão selecionado, vamos vir até o painel gráfico, vamos clicar sobre a guia Style e mais um pouquinho embaixo nós temos esta opção, ocultar nome do campo. Então, ele vai apagar exatamente o título mensalidade. Então, vamos lá, vou clicar aqui, ocultar nome do campo. Então, na verdade, ele não está apagando, não é? Ele está apenas ocultando. Então, a gente pode habilitar ou desativar. E aí, após ocultar, vamos clicar nesta opção, mostrar título, e vamos colocar o seguinte título, total geral. Ok, após ter feito isso, a gente pode fazer assim, eu posso selecionar, fazendo enquadramento de seleção, vou clicar fora. Olha lá como é que eu faço, eu vou clicar nessa extremidade, clico e vou arrastando. Assim eu estou fazendo um enquadramento de seleção. E aí a gente vai fazer assim, menu editar, copiar, editar, colar, ou Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente para aproveitar o mesmo tamanho, o mesmo formato. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai querer uma contagem. Então, vou vir aqui na seção campo principal em mensalidade, vou dar um clique e vamos escolher exatamente o campo Record Count, que é o campo que automaticamente já é criado, que vem trazendo uma contagem geral, uma contagem de todos os registros, tá bom? Então, quando eu clico, ele exatamente traz 112, que é o quantitativo de alunos. Então, vamos apenas mudar o título aqui na guia Style. Vou alterar aqui total geral para número de alunos, ok? A gente pode ainda fazer alguns procedimentos, podemos formatar. Por exemplo, aqui em valor do campo, vou clicar em direita
Eu estou trazendo, veja, o conteúdo mais à direita. Vamos clicar aqui também sobre total geral, lá na guia Style, então, em valor do campo, vou clicar em à direita. Olha lá, ele alinhou um pouquinho o valor à direita. Após ter feito isso, a gente vai deixar exatamente assim, tá bom? Veja que eu aproveitei aqui o tamanho do primeiro que já foi criado. E em seguida, vamos fazer o seguinte, vamos vir em adicionar um controle e vamos escolher esta opção, lista suspensa. E vou dar um clique em qualquer posição, tá bom? Depois a gente vai alinhando. Após termos clicado, veja que automaticamente ele já traz o campo aluno, só que nós vamos querer outro campo. Nós vamos procurar o campo bairro, tá bom? Então aqui em controle, vou clicar sobre o campo aluno e vamos procurar bairro. Dou um clique, ok. Então se eu clicar na setinha apontando para baixo, ele já vem trazendo todos os bairros. Vou clicar fora e aí eu posso fazer um pequeno ajuste, arrastar mais um pouquinho para cá, ok. Aqui também. Feito isto, mantendo então a lista suspensa selecionada, vamos então aqui no painel controle, lá na guia Style, em tamanho do texto do botão, exatamente aqui. Vamos alterar os tamanhos da seguinte forma. Em tamanho do texto do botão, vamos procurar a opção 36. Ok, e em tamanho do texto da lista, que é exatamente os itens aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, em tamanho do texto da lista, vamos colocar para o tamanho 18. Pronto, se a gente clicar na setinha apontando para baixo, ele vai aumentar mais um pouco. Vamos só remover o Record Count, que está aqui. Ok, vou clicar fora, vou clicar na guia Setup e vou remover esta métrica, clicando neste X, ok? Ele fez aqui o ajuste, perfeito. Vamos ainda fazer uma seguinte alteração. Lá na guia Style, mais um pouquinho embaixo, nós temos esta opção, olha, raio da borda. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar o tamanho 20. Ok, veja que na hora que a gente escolheu, ele fez aqui um pequeno contorno, observe, ok? Então, aproveitando essa mesma formatação, vamos fazer assim, eu seleciono, vou apertar Ctrl C, Ctrl V, vou trazer outra cópia para cá, e agora eu vou escolher outro campo, cidade onde mora. Então, vou vir aqui em bairro e procurar a opção, o campo cidade onde mora. Naturalmente, como o nome é maior, mas aí a gente mantém a seleção e nós fazemos um pequeno ajuste, ok? Neste caso, ambos, eles ficarão um pouquinho diferentes no tamanho, ok? Mas aí depois a gente vai fazer outros ajustes. A gente pode até, se eu posicionar aqui o outro controle sobre o cidade onde mora, eu posso fazer essa medida assim, mais ou menos por ele, ok? E na hora que também a gente aumenta a altura, veja que automaticamente ele aparece aqui o tamanho 50, exatamente mantendo aqui a altura com o outro. Veja que sempre vai aparecendo as linhas guias, ok? Então, feito este procedimento, vou clicar fora e aí vamos fazer mais um pequeno ajuste aqui em nosso painel. Então, vamos fazer um pequeno ajuste no tamanho da página do relatório, ok? Então, vamos clicar com o botão direito sobre qualquer parte do relatório, botão direito, configurações da página atual, e na guia Style, veja que o tamanho está, a largura 1366 e a altura 768. Vamos fazer assim, vamos deixar em um tamanho ainda maior. Então, vamos colocar assim, 1920, tab, e por 1280, a altura. Vamos dar um tab, ok, exatamente este tamanho. Então, sempre quando você quiser retornar as configurações de tamanho, botão direito, configurações da página atual. E aí você tem aqui acesso aqui na guia Style, ok? Quando você estiver precisando visualizar a borda, você vai vir em Zoom e a gente tem aqui, olha, ajustar todo 56%. E aí você visualiza toda a borda, ok? Agora nós vamos criar dois campos calculados utilizando o campo data matriculada. Nós criaremos um campo calculado chamado ano e outro meses, ok? Então vamos clicar então em adicionar um campo, depois adicionar campo calculado. Agora o nome do campo vamos chamar de ano e aqui em fórmula vamos colocar a função year. Ela já apareceu aqui, vou dar um tab e aí em seguida vou escolher a opção data matriculada, ou seja, o campo data matriculada. Ele está processando, vamos aguardar um pouco, ok, deu tudo certo. Vamos clicar em salvar e em seguida vamos clicar em concluído. Nosso campo ano já está aqui, ok, deu tudo certo. Agora vamos prosseguir criando um outro campo calculado. Vamos lá, adicionar o campo, adicionar campo calculado. Em seguida vamos colocar o nome do campo de meses. Agora vamos colocar o nome da função, month, dou um tab e agora vou marcar ativar o campo data matriculada.
Ok, vou salvar e depois concluído. Feito isto, agora nós vamos criar alguns visuais e depois criar o nosso layout, tudo bem? Agora vamos fazer assim, vamos alinhar os nossos objetos, tá bom? É importante que você deixe habilitado aqui no menu Exibir esta opção, alinhar a guias inteligentes. É bom você deixar esta opção ativada, porque ela vai nos ajudar nesse processo de alinhamento. Então, deixe esta opção habilitada para que ela possa nos ajudar nos processos de alinhamento, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos clicar fora e agora vamos clicar aqui, vamos clicar nos objetos, fazendo um alinhamento mais no topo, ok? E veja que na hora que a gente vai arrastando, as linhas guias vão nos acompanhando. E aí vamos fazer o alinhamento, veja que na medida que a gente vai alinhando, as guias inteligentes vão nos auxiliando, ok? Veja que eu vou posicionando e a guia inteligente vai também me ajudando no alinhamento e também na distância. Veja que no momento que eu estou posicionando, aparece exatamente essa distância de um para com o outro, ok? Então vamos aqui, arrastando exatamente aqui no topo, veja que eu estou me aproximando e ele está criando um distanciamento de um para com o outro. Vou clicar na caixa de controle aqui de bairro e eu vou ajustar aqui a altura, deixando na mesma altura do total geral e número de alunos. Também aqui do mesmo jeito. Vou clicar e vou deixar na mesma altura. E veja que as guias inteligentes continuam sempre nos auxiliando nessa questão. Na medida que eu alterei a altura, ele já fez o ajuste da altura de cada um e também da distância. Olha só, impressionante essa guia inteligente. Muito bom mesmo. Ok, então, após fazer esse pequeno ajuste, vou deixar propositalmente este espaço e agora vamos fazer o seguinte, vamos clicar em adicionar um gráfico e vamos escolher exatamente esta opção, gráfico de barras empilhadas. Então, dê um clique, vou clicar exatamente aqui nesta posição, veja que na hora que eu estou posicionando o ponteiro do mouse, as guias inteligentes vai nos auxiliando no alinhamento, então na hora que eu paro aqui nesta posição, ele está alinhando com o controle, a caixa de controle cidade onde mora. Olha lá, ele está alinhando. Então, vou dar um clique aqui, vou ampliar um pouquinho o tamanho, ok? Vou deixar a largura abrangendo estes dois controles, ok? Então, vou deixar nesta largura. E agora vamos fazer assim. Aqui na seção dimensão, onde tem cidade onde mora, vou clicar e vou escolher o campo ano, onde tem a função que nós criamos. Então, vou clicar, veja que ele já trouxe aqui os anos, ok? E em seguida, vamos querer visualizar aqui o turno de atividade. Então, em dimensão detalhada, onde tem bairro, nós vamos clicar e vamos escolher a seguinte opção, turno atividade. E aí ele está modificando o visual e olha só o que aconteceu. Ele está me trazendo aqui, então, o turno manhã, noite e tarde e o quantitativo de alunos em cada ano e turno. Vou ocultar aqui o painel propriedades, posso dar um zoom segurando o Ctrl e utilizando o scroll do mouse e veja que agora nós temos, quando eu paro o ponteiro do mouse sobre uma determinada seção, nós temos, por exemplo, aqui no ano de 2016, no turno manhã, nós temos 11 alunos, aqui à noite 8 alunos e à tarde 7 alunos. Então esta é a ideia, ok? Vou ajustar o zoom, clico aqui e escolho a opção ajustar todo 56%, volto a visualizar a borda da página. Agora vou clicar fora, tirando a seleção, vou vir novamente em adicionar um gráfico e vamos escolher esta opção, gráfico de série temporal. Vou dar um clique e posicionar também aqui neste alinhamento, ok? Vou dar um clique, vou aumentar a largura, vou deixar a largura exatamente alinhada com o cartão total geral. Veja que a guia inteligente ela já está nos auxiliando no processo de alinhamento, ok? Depois a gente pode fazer outros ajustes. Veja que tudo foi alinhado, então vou deixar por enquanto neste tamanho, vou aumentar bem o gráfico, vou dar um clique, e aqui em dimensão vamos fazer o seguinte, eu vou dar um clique em ano e vou procurar meses. Ok, está aparecendo aqui janeiro, fevereiro, março, e aqui Record Count eu vou deixar exatamente como está. O propósito é me trazer o quantitativo de alunos em cada mês, ok? E em dimensão do período, vou fazer o seguinte, vou clicar em ano e arrastar para cima da data matriculada. Agora, vou clicar na guia Style e vamos escolher a seguinte opção, mostrar rótulos de dados. Após ter feito isso, veja
que na hora que a gente ampliar aqui o zoom, ele está nos mostrando aqui os valores, o quantitativo dos alunos. Vamos já já alterar as cores e outros detalhes. Vou clicar novamente aqui em zoom, escolher esta primeira opção. Vou clicar sobre o gráfico aqui de cima e vou reduzir apenas um pouquinho, deixando assim na metade do gráfico de linhas. Apenas para a gente ter uma ideia do tamanho do outro gráfico, eu vou deixar este aqui selecionado, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer esta cópia para cá, apenas para a gente poder ter uma ideia da questão dos alinhamentos. Então, vou deixar mais ou menos nesta posição, que é o próximo gráfico que vamos fazer. Aqui eu vou só ajustar a largura dos cartões, inclusive aqui do gráfico de baixo. Eu vou ampliar um pouquinho a largura para poder fazer os alinhamentos. E aqui também. Então, apenas a gente está fazendo aqui um pequeno esboço do que nós vamos desenvolver, ok? Mais ou menos a ideia do posicionamento dos objetos. Esse é o objetivo. Pronto. Feito este procedimento, vou clicar em adicionar um controle, exatamente aqui em lista de tamanho fixo. Vou dar um clique e vou clicar aqui do lado esquerdo. Vou tentar alinhar com os gráficos. Vou exibir aqui o turno já está ativado, que é exatamente o turno de atividade. Vou apenas desativar os valores, vou desativar a opção mostrar valores. Pronto. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trazer outra lista de tamanho fixo para cá, o mesmo controle. Estamos usando lista de tamanho fixo. Mantendo selecionado, vou apenas mudar o campo para ano. Então, vou vir aqui em turno de atividade, vou selecionar ano, ok? Vou tirar a seleção. Pronto, este seria então o esboço. Vou desativar aqui propriedades, o esboço do visual. Posso ainda fazer pequenos ajustes, trazendo os visuais mais para a direita. Vou deixar propositalmente este pequeno espaço. Então aqui, simplificadamente, eu fui apenas colocando, sem se importar tanto com a questão de alinhamento, eu fui colocando mais ou menos os visuais que eu quero, os controles, mais ou menos o posicionamento que eu quero deixar eles, para depois trabalhar na questão do layout. Aí eu vou ver exatamente o posicionamento ideal, em que tamanho específico vai ficar este gráfico e assim por diante. Em que distância, por exemplo, ficará aqui o topo, esta região, em que distância pode ficar aqui a base inferior e assim por diante. Então, primeiramente, a gente prepara o esboço para depois a gente trabalhar mais na questão do layout, ok? Agora nós vamos trabalhar no layout, criar realmente como ficará o nosso visual, ok? Então, vou acessar aqui uma outra aba e simplesmente vamos digitar app.corelvector.com. Vamos dar um Enter. Bom, e se você não tem ainda uma conta no Corel Vector, basta você ter um e-mail e o processo de cadastro é bem simples. Então, o app Corel Vector vai nos ajudar no desenvolvimento de qualquer trabalho voltado para o design. Então, aqui eu vou cadastrar um outro e-mail. Eu já tenho um cadastro nele, mas eu vou cadastrar aqui um e-mail novo. Apenas para você que ainda não tem um cadastro, ter um exemplo. Ele tem uma versão que é paga, porém nós vamos utilizar a versão gratuita, tudo bem? Que já vai nos servir. Então, vou clicar exatamente aqui em criar conta, ok? Então, vou clicar nesta opção. Após colocar o endereço de e-mail, vou colocar o meu primeiro nome, o segundo nome e vou criar uma senha. Basta isso. Você vai ativar estas duas opções. Este item é opcional. Aqui será para você obter atualizações, ofertas exclusivas. Então, você pode até desativar esta opção. Esta primeira seria para você aceitar, ou seja, será para você confirmar se concorda com os termos de uso e o contrato de licença de usuário final. No nosso caso, nós iremos utilizar a versão gratuita. Então, você deixa esta opção ativada. Então, clique em Begin Trial, começar o teste. Então, vou dar um clique. Ok, então este é o nosso primeiro acesso. E ele exibiu aqui esta tela, nos dando aqui a opção de instalarmos o Corel Vector no desktop. Mas nós não vamos fazer isto, ok? Então, vou clicar em agora não. Bom, agora vamos estabelecer em que largura e altura será o nosso layout. Aqui, no Looker Studio, o tamanho da nossa página qual foi? Se a gente clicar com o botão direito sobre o relatório e escolhermos esta opção, configurações da página atual, nós vamos ter acesso aqui na guia Style, a largura 1920 por 1280. Então, aqui no Corel Vector, vamos colocar largura 1920 por 1280. Ok? Então, feito isto, vou clicar em criar.
e este aqui é o nosso primeiro acesso. Quando você for sair desta conexão, aqui no cantinho, você poderá acessar e escolher a opção fazer logoff, ok? Vou clicar aqui na página, e então será aqui nesta página de desenho, que nós vamos começar a desenvolver o nosso layout. Aqui nós temos esta mensagem, ok? Versão de avaliação 15 dias restantes. Aqui será apenas para você testar a versão paga, só que você não clique nesta opção, tudo bem? Não clique em atualizar agora, ok? Permaneça utilizando ele sem clicar nesta opção, tudo bem? Agora vamos desenvolver o nosso layout. E para a gente poder desenvolver o nosso layout, praticamente a gente vai precisar desta forma, o retângulo, ok? Então vamos lá? Vou clicar em retângulo, vou desenhar um retângulo em toda a página. Então vou parar aqui exatamente neste ponto, clico, pressiono e arrasto. Olha só, fazendo um retângulo. Ok, ele já vem com uma cor padronizada. Aqui nós temos os painéis. E aqui no painel preenchimento, será onde nós podemos alterar estas cores. Vamos fazer assim, vou dar um clique. Aqui nós temos o preenchimento de cor. Vamos colocar um degradê, só para a gente poder ver como fica. Vou clicar em preenchimento de cor e escolher gradiente linear. Olha só o que aconteceu. Nós temos aqui este ponto de controle e este ponto de controle. Eu vou arrastar este ponto de controle para cá, para cima. Olha lá. Se tiver saído o ponto de controle, você clica aqui novamente em preenchimento, que aí ele retorna. Então, vou apontar bem para o ponto de controle e vou arrastar. Olha só como é fácil. Depois, eu vou clicar neste outro ponto de controle, clico, pressiono e arrasto. E aqui, este ponto de controle, eu posso colocar uma cor. Então, na hora que eu vou clicando, olha só, ele vai aplicando exatamente neste ponto de controle. Eu vou pegar um tom cinza mais claro, aqui, neste ponto de controle, e vou clicar neste outro ponto e escolher um cinza mais escuro. Ou seja, esta cor. Vou dar um clique, olha só a cor que eu escolhi. Quando eu cliquei, apareceu este hexadecimal, ok? A outra que eu cliquei neste controle foi este, olha. Foi este último. Quando eu cliquei, olha lá o hexadecimal, ok? Na hora que a gente clica na cor, automaticamente vai aparecendo o hexadecimal. Vou deixar assim desta forma por enquanto. Vou clicar sobre a página. Vou tirar a seleção clicando na área cinza mais aqui do lado, ok? E para não ter risco da gente poder mexer neste retângulo, eu vou dar um clique em cima. E aqui na camada, veja, nós temos este cadeado. A gente pode colocar até um nome aqui. Vou colocar o nome de base. Então, vou dar 2 cliques e escrevo base. Ok. Vou clicar no cadeado e aí ele prende, ele bloqueia. Se porventura eu criar um outro retângulo aqui em cima, não vai ter risco de eu clicar nele e arrastar e movimentar ele, ok? Então vamos fazer agora o seguinte, após termos criado a nossa base, para a gente poder ter uma ideia de como vai ficar o posicionamento conforme o nosso layout, nós vamos fazer assim, eu vou voltar aqui para o nosso Looker Studio, inclusive o nosso relatório, olha, veja que eu não coloquei aqui o nome, mas ele está salvo. Eu vou apenas renomear aqui, vou clicar dentro e vou colocar assim, Academia. Vou dar um Enter. Ok, agora a gente vai bater um print desta tela. Então, eu vou apertar aqui o print, apertei. Vou abrir o Paint e vou fazer um corte de tela apenas desta página e trazer para cá. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, olha. Vou abrir o Paint, abro o executar e vou escrever MS Paint, vou dar um Enter. Ele abriu aqui o software, o aplicativo Paint. Vou apertar Ctrl V. Olha só, ele colou exatamente esta nossa página. Então, eu vou fazer assim. Como eu quero apenas esta parte de baixo, eu vou ajustar aqui na barra de rolagem. Vou vir até a guia Início, clicar em Selecionar e vou fazer um corte aqui de tela apenas desta parte, ok? Feito este procedimento, vou clicar na guia Início, clicar em Recortar. Agora eu vou fazer assim, vou clicar em Menu Arquivo, Novo, não vou salvar, ok? Agora eu vou apertar Ctrl V. Pronto. Ok, então vamos salvar agora com o nome de esboço. Eu vou salvar na mesma pasta onde está a nossa base de dados, Academia. Abri a pasta, vou salvar com o nome de esboço. Pronto, após termos feito isto, vou fechar o Paint. Agora vou vir para cá, para outra guia, para o Corel Vector. Feito isto, vamos vir
até o menu Arquivo, escolhermos a opção Importar e depois Posicionar imagem. Abro a pasta onde foi colocado o esboço, está aqui, vou dar 2 cliques, está aqui o nosso esboço. Então, o que é que eu vou fazer? Vou clicar sobre o esboço e vou ampliar aqui nas alças. Veja, vou fazer com que ele fique do tamanho da tela. Tudo bem? E olha só aqui na camada, onde ele apareceu. Está aqui o esboço e a nossa base. Então, neste esboço, a gente pode, inclusive, com ele selecionado, a gente pode utilizar aqui a opacidade aqui no painel. Ok? Se a gente pegar a opacidade e ir deslizando, veja que ele vai ficando clarinho aqui. Isso vai ser útil quando nós estivermos aí fazendo alguns retângulos. Eu vou deixar 100%, ok? Isso aqui é apenas para ficar temporariamente. Agora vamos aqui, vamos pegar um retângulo e vou fazer um retângulo englobando os cartões e os controles. Eu vou fazer este retângulo, veja que eu estou fazendo aqui ele, olha lá. Veja a largura que ele está ficando, largura 1510 e a altura 140. Posso inclusive até arrastar um pouquinho, ok? Se a gente for clarear um pouquinho a opacidade, veja que eu estou clareando um pouquinho a opacidade do retângulo e estou verificando mais ou menos aqui como ele pode ficar encaixado, tá bom? E aí estou fazendo os pequenos ajustes. Ok, então vou deixar assim mesmo. Veja que eu deixei nesta opacidade 71%. Vamos fazer assim, eu vou deixar em 100% a opacidade, ok? Agora vamos arredondar os cantos, então nós temos esta opção, onde nós podemos arredondar os cantos do retângulo. Então vamos lá? Vamos colocar nesta medida, eu vou dar um clique aqui dentro e vou colocar 22, vou dar um Enter, vou tirar aqui a seleção clicando na área cinza e veja que o contorno ele foi realizado, ok? Em seguida vamos selecionar este retângulo e vamos deixar na cor branco mesmo. Então, vou até em preenchimento e vou escolher esta cor, branco. Porém, veja que ele se confunde com a tela, não é? Não tem problema, vou clicar fora. Se a gente parar o ponteiro do mouse aqui, veja que ele se revela, não é? Então, vou dar um clique nele novamente, deixando ele selecionado. Agora, vamos vir em efeitos, exatamente em sombreamento, aqui nesta opção. Então, vou dar um clique e vamos aplicar o seguinte sombreamento. Aqui na posição Y, eu vou colocar esta medida, 3. Ele vai dar um sombreamento aqui nesta posição, vou dar um Tab. Olha só o sombreamento que está aparecendo. E o desfocar, eu vou colocar o número 2, ok? Vou reduzir o desfoque. Vou clicar na área cinza para a gente poder visualizar. Veja que está bem sutil, não é? Ok? Então vamos deixar assim mesmo. Vou clicar novamente e vou vir aqui em borda para a gente poder fazer um teste. Eu vou dar um clique neste sinal de mais. E em borda, aqui na cor, vou colocar este preenchimento, com esta hexadecimal, exatamente esta, ok? Vou clicar fora aqui na área cinza, veja como está ficando, olha só. Ficou um leve contorno aqui em cima. Tudo bem? Vou deixar este contorno mesmo. Se porventura não ficar legal, eu vou e retiro, ok? Após termos feito isto, agora vamos pegar um outro retângulo. Vamos lá, pego este retângulo, vou desenhar aqui em cima, qualquer tamanho, e em seguida vamos fazer um arredondamento nos cantos superiores, nestes dois cantos, tudo bem? Vamos fazer assim. Primeiramente, vamos definir aqui uma largura para ele. Vamos colocar a largura de 341. Vou clicar aqui dentro da largura e vou colocar 341. Vou dar um Enter, ok. E a altura, vamos colocar em 84. Depois disto, aqui em Aparência, vou clicar em Configurações Avançadas, na seção do canto, clico, vou desativar esta opção, Cantos Uniformes, e vou desativar estes dois cadeados. Olha lá, após desativar, estas duas medidas vão se referir ao canto superior esquerdo e aqui no canto superior direito. Então, vamos fazer assim, o número que eu colocar aqui, eu também tenho que repetir neste canto, porque exatamente esta opção é a suavidade de canto horizontal e a suavidade de canto vertical. Então, para a gente poder fazer o teste, eu vou colocar assim, vou colocar 33, vou dar um Tab, 33, ótimo. E aqui também eu vou repetir, olha, 33, veja que na hora que eu digitei 33, ele já está fazendo esta curva, ok? E aqui também, 33, vou dar um Tab, olha só, então ele fez as duas curvas. Vamos clicar na área cinza aqui fora. Olha aí como ficou. Então, vou clicar sobre ele, vamos colocar um degradê.
Vamos vir então em preenchimento, vamos clicar em preenchimento de cor, gradiente linear. Neste cantinho eu vou dar um clique e escolher um tom vermelho, ok? Pode ser qualquer cor, pode ser esta aqui, este hexadecimal. E neste outro canto vou dar um clique, veja que eu sempre tenho que dar um clique, ok? E agora eu vou escolher um tom vermelho mais escuro, ok? Pode ser exatamente este. Veja que nós podemos fazer várias misturas. Se eu clicar aqui nesta cor, olha aí como é que ele está ficando. A gente pode fazer várias misturas, tudo bem? Então, vou deixar neste tom, vamos lá, neste hexadecimal, tudo bem? Após termos feito isto, eu vou dar um clique sobre a ferramenta ponteiro e vou descer este retângulo para cá, exatamente aqui, tudo bem? Vou clicar neste outro retângulo e trazer ele para frente. Então, vou clicar com o botão direito sobre ele, escolher a opção Organizar, Trazer para frente. Olha lá, então estou trazendo ele para frente, vou clicar fora, ok, vamos deixar exatamente assim. Vou clicar sobre ele novamente, este retângulo que está atrás, e vou subir um pouco. Estou utilizando a seta direcional para cima, vou clicar aqui fora novamente. Aqui a gente pode colocar o seguinte nome, eu vou clicar sobre a ferramenta texto, vou dar um clique sobre esta região e vou escrever. Vou apagar o que está aqui dentro e escrever visão geral, ok? Após termos feito isto, após escrevermos visão geral, posso selecionar e aqui no painel aparência a gente pode ampliar o tamanho. Olha lá, vou colocar no tamanho 14. O tamanho 14 ainda fica diminuto, vou colocar no tamanho 48. 48 já aumentou. Vou deixar no tamanho 36, negrito, e vou colocar na cor branco. Ok, vou clicar fora, na área cinza. Depois vou apenas fazer um pequeno ajuste, usando as setinhas direcionais. Ok, posso até ampliar mais um pouquinho aqui este quadro. E após ampliar, vou clicar em centralizar. Vou fazer o seguinte, vou preferir deixar no alinhamento à esquerda. Vou arrastar um pouquinho, fazendo um pequeno ajuste. Vou clicar na área cinza. Ok, vou deixar assim mesmo. Após ter feito isto, vamos apenas duplicar ele, ok? E um ponto muito importante que a gente precisa fazer é salvar o nosso arquivo. Nós que estamos desenvolvendo este design, veja que ele vai criando aqui nossas camadas e nós precisamos salvar. Veja que ele está sem título, então vamos fazer assim. Vamos clicar no menu Arquivo, Salvar, Salvar no arquivo e vou salvar dentro da nossa pasta, da pasta onde tem a base de dados. Você vai escolher a sua pasta. Aqui no caso eu escolhi uma pasta específica, você pode ter escolhido outra, tá bom? Então vamos colocar o nome do arquivo. Vamos salvar com este nome mesmo, Design. Feito isto, vamos clicar em salvar. Veja que o nome que eu dei já aparece na barra de título, olha lá. Então esta é uma ação muito importante. Este arquivo vai ficar guardado lá. Veja onde ele se encontra, exatamente aqui, tá bom? Eu salvei o arquivo e ele fica salvo com este nome. Se eu, porventura, me desconectar do Corel Vector, clicando em fazer logoff, e quando a gente for se reconectar novamente, ele vai nos dar a opção de abrirmos o último arquivo. Então, a gente se conecta abrindo o nosso último trabalho. Eu vou dar a demonstração como é que faz, tá bom? Então, feito isto, e na medida que você for incrementando mais informações, você vai clicando em salvar o documento. Então, vamos lá. Eu vou clicar sobre este retângulo. Veja que eu cliquei e aí simplesmente vamos teclar Ctrl+C, Ctrl+V, clico sobre ele e arrasto. Veja que eu já fiz a duplicação. Ele está aqui. Posso até renomear para gráfico 1. Dou 2 cliques, escrevo gráfico 1, porque é o posicionamento do primeiro gráfico. Então, vou ajustar o tamanho. Neste caso, seria este primeiro gráfico, a ideia deste primeiro gráfico. Posso até procurar fazer alguns ajustes aqui, ok? Então, este é o sentido. Olha. Vou reduzir aqui a opacidade para a gente justamente ver como está ficando. Então, veja que a ideia é exatamente ficar bem quadrado mesmo, tá bom? Agora, eu vou trazer o retângulo de cima, teclo Ctrl+C, Ctrl+V e vou arrastando ele, tá bom? Vou posicionar ele, clico novamente sobre o gráfico, vou descendo um pouquinho. Posso renomear este quadro para título gráfico 1. Vou dar 2 cliques, escrevo título, gráfico 1, vou dar um Enter. Após termos feito isto, vou clicar sobre este gráfico novamente, vou deixar na opacidade 100% e vamos fazer assim. Vou selecionar
estes dois retângulos e vou subir um pouquinho. Então, tá bom. Agora, eu vou fazer assim, eu vou selecionar estes dois retângulos e vou subir um pouco. Então, seleciono a base do título, seguro a tecla Shift e seleciono o retângulo abaixo. E usando a setinha direcional, vamos lá, vamos subindo. E na medida que você vai usando a setinha direcional, erguendo, o que é que vai acontecer? Vai aparecendo aqui do lado a posição Y, ok? Então, deixe nesta posição. E você pode também deixar na posição X em 329, ok? Que é a posição horizontal. Feito este procedimento, vou selecionar a palavra visão geral. Também vou subir um pouco, usando a setinha direcional. Ok, sempre você vai tirando a seleção clicando na área branca ou clicando na área cinza, fora da tela de desenho. Feito isto, vou clicar sobre a base do título do gráfico 1 e vou subir um pouquinho. Pode ser esta posição Y, 278. Em seguida, vou clicar sobre este título, vou também duplicar, Ctrl C, Ctrl V, copio, trago a cópia para cá, vou fazer um pequeno ajuste, ok? Na hora que a gente vai arrastando, ele vai tentando alinhar com o título de cima. Veja as guias inteligentes. E em seguida, vou dar um duplo clique e vou escrever o seguinte. Vou apagar aqui esse título e, aproveitando a mesma formatação, vamos escrever ranking das modalidades. Vou clicar na área branca, aumento um pouquinho o quadro. Como a cor está em branco, vou clicar agora na base do título e vou também aumentar a largura, ok? Pronto, esta é a ideia. Então, veja que a gente ranking das modalidades. Vamos deixar assim, vou tirar a seleção para ver como é que está ficando. Ok, podemos deixar assim. Feito este procedimento, vou clicar sobre este objeto. Ok, seguro a tecla Shift, clico sobre a base do título do gráfico 1, vou apertar Ctrl C, Ctrl V e posso fazer assim. Com eles dois selecionados, eu posso pressionar a tecla Alt e na hora que a gente pressiona a tecla Alt, com a tecla Alt pressionada, eu vou clicar com o botão esquerdo, mantendo o clique pressionado, vou arrastar. Olha lá. Então, estou nesse exato momento duplicando. Agora, a gente solta o clique e depois a tecla Alt. Olha só o que nós fizemos. Duplicamos, aproveitando o mesmo tamanho. Vou tirar a seleção. Agora, eu vou clicar sobre o quadro. Vou renomear ele para gráfico 2. Eu vou colocar apenas o número 2. Apenas uma forma de identificação. E aqui em cima, para título gráfico 2. Vou dar um Enter. Agora eu vou clicar na base do gráfico 2 e vou reduzir a opacidade para ver como... Ok, veja que no caso aqui neste exemplo, ele abrangeria todo o gráfico. Agora ele precisa estar alinhado com essa base de cima. Então vou reduzir um pouquinho a largura, mais ou menos nesta largura. Ou seja, a largura dele está como 751. Vamos ver a largura deste outro. Aqui está como 777. Se eu colocar 751, veja que ele fica um espaço bem considerável aqui. Vou clicar na base de cima, base superior, vou também aumentar um pouquinho a largura para poder alinhar com essa base de baixo. Posso ampliar um pouquinho ainda mais, ok? 769. Vou clicar na parte de cima também, eu aumento. Ótimo. Agora, vou fazer o seguinte. Este aqui eu coloquei em 769, então vou clicar neste, vou colocar também. Vou dar um Enter. Pronto. Feito isto, vou clicar sobre este quadro, amplio a opacidade, deixo a opacidade 100%, vou copiar este título, Ctrl C, Ctrl V, e aí trago para cá. Só que este título será outro. Vou dar 2 cliques, apago e vou escrever quantidade por ano. Clico fora, aqui na área cinza. Ok, esta é a ideia. Vamos agora então trazer mais uma cópia, tá bom? Então a gente pode duplicar ou este quadro ou este aqui. Tanto faz. Vamos agora vamos selecionar esta base. Poderia ser feito também com... Vou segurar a tecla Shift, clico nesta base, ou seja, eu selecionei o gráfico, a base do gráfico 2 e a base do título gráfico 2, tá bom? Então, segurando a tecla Alt, veja que quando a gente pressiona a tecla Alt, aparecem as guias inteligentes, olha só. E aí a gente pressiona o clique novamente, com o clique pressionado, vai arrastando, olha lá. E eu vou deixar nesta posição, tudo bem? Solto o primeiro clique e depois a tecla Alt. Agora simplesmente vamos só ampliar aqui o tamanho, tá bom? Ok, olha lá.
e depois vou fazer um pequeno ajuste aqui nesta base de cima, na base do título 3. Vou clicar na área cinza, tá bom? Para tirar a seleção. E vou fazer assim, vou clicar sobre esta base e vou colocar assim, vou colocar o título gráfico 3. Vamos colocar lá, ok? Depois seleciono a base do título e vou renomear para título, deixar título gráfico 3. Ok, vou apenas reduzir aqui o tamanho, vou deixar mais ou menos neste tamanho. Vou selecionar este título, vou apertar Ctrl C, Ctrl V e vou arrastar para cá. Ok, e vamos fazer um pequeno ajuste aqui, usando a seta direcional para cima. E vamos deixar quantidade mensal. Ou então, vamos colocar por mês. Vou clicar na área cinza, clico novamente. Ok, vou clicar na base e vou reduzir aqui a opacidade, o percentual. Vou apenas ajustar um pouquinho a altura. Ok, veja que quando eu reduzir a opacidade, ele não ficou bem quadrado no gráfico, mas quando nós levarmos o nosso design lá, nós iremos fazer os devidos ajustes, tudo bem? Vamos deixar assim, se for necessário a gente fazer mais alguns ajustes, depois nós retornamos para cá. Vou deixar a opacidade 100%. Estes controles que nós colocamos aqui, nós iremos reduzir um pouquinho o tamanho, tá bom? Agora vamos aqui em formas, vou clicar em retângulo e vou fazer um pequeno retângulo aqui deste lado, ok? Clico e vou arrastar, exatamente deste tamanho aqui, olha. A largura 186, vou encostar aqui na base, vou ampliar um pouco mais a largura, deixando aqui na largura 287. Vou colocar no tom, no preenchimento preto, ok? Vou ampliar mais um pouco, a largura então está 297, veja. Agora eu vou arredondar aqui os cantos. Então, aqui no painel, aparência em canto, vou vir em configurações avançadas, cantos uniformes, desativo, e agora eu vou desativar estes dois cadeados. E aí vou colocar um valor neste canto, suavidade de canto horizontal e suavidade de canto vertical. Vou colocar então o tamanho 33, dá um tab, depois aqui eu vou colocar 33. Veja que ele fez uma curva suave. Aqui também vou fazer do mesmo jeito, 33, e aqui também, 33. Vou dar um tab. Ok, então veja que ele fez essa pequena curva. Vou clicar aqui na área cinza. Ok, esta é a ideia, tá bom? Agora, vou vir aqui na linha, novamente em formas, pego esta linha e segurando o Shift, vou desenhar a linha nesta posição, olha, alinhado com a quantidade por mês. Veja que eu vou clicar, eu clico, pressiono e vou arrastando, ok? Pronto, solto o clique, vou colocar na cor branco e após colocar na cor branco, vou colocar a espessura da borda para 2. Vou digitar o número 2, veja, vou dar um tab, vou clicar na área cinza para tirar a seleção, vou deixar simplesmente assim. Após termos feito isto, vamos fazer assim, vamos fazer só mais um pequeno ajuste. Vou clicar nesta base, ou seja, esta base dos cartões, e vou colocar o seguinte nome, visão geral. Vou clicar sobre a base e vou subir um pouquinho. A posição Y vai ficar 46. Vou clicar na base dos cartões, também eu vou erguer um pouco, ok? Quero deixar um pouco mais largo, tá bom? Assim, desta forma, embora não esteja bem encaixado lá atrás, mas não tem problema. Vou clicar no título, ergo um pouco. A gente pode deixar todos eles, as bases, em um tamanho padronizado. Veja que o tamanho desta base está 73.4, mas as outras, olha lá, aqui está 84 esta base. Esta base também está 84, aqui também está 84, então posso deixar ele em um mesmo tamanho, 84. Vou digitar 84, olha lá. Durante este processo de alinhamento, a gente pode utilizar o auxílio da régua. Aqui no menu exibir, nós temos aqui em tela, mostrar réguas. E aí as réguas aparecem e a gente pode utilizar linhas guias. Como é que seriam essas linhas guias? Eu posso clicar, por exemplo, nesta régua vertical, clico, pressiono e arrasto. Ele traz aqui uma linha guia, olha lá. Então eu posso clicar novamente, puxo. Então eu posso estabelecer aqui uma distância entre as linhas guias. Essas linhas guias vão nos ajudar nas questões também dos alinhamentos. Em determinados layouts a gente pode utilizar elas. E aí eu vou tirar essa linha guia, eu vou clicar sobre ela e puxo para cima da régua também. E também esta outra linha guia. Então eu vou clicar e puxar para cima da régua.
Então a régua ela pode ser utilizada nesses processos de alinhamentos. Vou ocultar as réguas, menu exibir, tela, mostrar réguas e vou fazer assim, vamos reduzir mais o zoom, vou colocar então em um zoom 25%, ele reduziu bastante, vou clicar aqui no sinal de mais, 25% ele reduz bastante, mas se eu segurar a tecla Ctrl e ir mexendo no scroll do mouse, arrastando o scroll para frente, ele vai ajustando mais um pouco. Eu quero verificar mais as bordas da página de desenho. Vou tirar a seleção. Veja que aqui se encontra algumas linhas guias que nós criamos a partir da régua. Se eu não quero que elas fiquem aparecendo, eu posso vir aqui no menu exibir, tela, mostrar linhas guias. Elas são desativadas. Então aqui o esboço, eu vou clicar neste olhinho aqui, ou seja, em alternar a visibilidade, eu vou dar um clique sobre ele, só para tirar. Ali foi apenas para nos guiar mais ou menos na construção do nosso layout. Veja que ele ficou com espaço aqui mais amplo, a gente pode fazer também esse ajuste, ou deixar isso aqui reservado para colocar algum título ou alguma informação específica. Então eu vou fazer assim, eu vou clicar nesta linha, clico aqui embaixo, pressiono o clique e segurando a tecla Shift, eu vou aumentando ela, solto o clique e depois solto o Shift. Vou colocar em um tom branco, aumento aqui então a borda para 2, dou um Tab, clico na área cinza e posso fazer o seguinte, eu posso colocar um título aqui qualquer. Vou clicar neste título, vou apertar Ctrl C, Ctrl V, posso trazer para cá, posso trazer alguma descrição, vou mudar aqui a cor do título e posso fazer o seguinte, aqui posso escrever assim, ambiente de análise. Vou clicar na área cinza, vou ampliar um pouquinho, alinho à direita e vou colocar no tamanho 10. Ficou muito pequeno. Vou colocar aqui então no tamanho 12. Vou colocar 28. Ok. Vou clicar sobre a linha. Vou erguer um pouquinho mais a linha. E vou mudar aqui a cor para preto. Ok. Vou clicar novamente sobre a linha. Colocar em um tom mais cinza. Cinza escuro. Clico fora. Vou clicar novamente sobre a linha e colocar um sombreamento nela. Aqui em uma posição Y. Vou colocar o número 2. Vou dar um Enter. Clico fora na área cinza. Veja que ficou aqui um sombreamento. Ok, então aqui a gente poderia colocar alguma informação específica, algum título, tá bom? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos clicar em menu Arquivo Salvar, para salvar nossas alterações. A pasta onde está ficando salvo este arquivo é exatamente uma pasta específica que eu escolhi. Você também deve ter escolhido uma pasta, não é isso? Então, ele está salvo com o nome de design. Quando você quiser movimentar a tela, você pode utilizar esta ferramenta, a ferramenta enquadramento. Se eu clicar nela e clicar sobre qualquer parte da tela, eu posso fazer pequenos ajustes, ok? Eu posso movimentar para qualquer parte, tá bom? Então, esta é a ferramenta enquadramento. Vou clicar no mesmo local, escolher o zoom. Vou clicar no ponteiro. Esta ferramenta enquadramento, ela aparece também quando a gente pressiona a barra de espaço. Quando a gente pressiona a barra de espaço, olha lá, apareceu a mãozinha, que é a ferramenta enquadramento. Solto o clique e solto a barra de espaço. Então, mantendo a barra de espaço selecionada, ela fica aparecendo a ferramenta enquadramento. Vamos salvar alterações mais uma vez. Então, após você salvar as alterações, vamos fazer um seguinte teste. Vou me desconectar do app Corel Vector. Vou clicar aqui no login, vou clicar em fazer logoff. Agora, novamente, vou colocar o meu e-mail, ok? Vou colocar o e-mail que foi cadastrado, apenas para fazermos aqui um teste. E em seguida, vou colocar a senha. Ok, novamente me conectei. Agora eu vou abrir o arquivo que está salvo no computador. Então, eu vou escolher esta opção, abrir do computador. Vou selecionar então o arquivo, design, vou dar um clique e clicar em abrir, ou dar um duplo clique, e aí o design novamente é aberto. Agora vamos levar ele para o Looker Studio. Então, vamos fazer assim, menu arquivo, exportar, imagem PNG. Vou salvar na pasta com o nome de design, vou deixar com este nome mesmo, ok? Feito isto, vou clicar em salvar. Ok, agora vamos retornar para a academia, aqui no Looker Studio. Vou fazer um pequeno ajuste aqui no zoom, vou escolher esta primeira opção. Agora vamos fazer assim, vamos clicar neste botão, nesta ferramenta, imagem, escolhermos esta opção mesmo, fazer upload do computador.
Você acessa a pasta onde salvou o seu design. Está aqui ele, vou dar um duplo clique. Veja que ele apareceu assim desta forma. É assim mesmo, normal. Agora eu vou trazer ele para cá, para o topo, ok? E a imagem está configurada para que a gente possa exatamente deixar naquele tamanho. Então, eu vou ampliar aqui ela. Após ter feito isso, vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção ordenar e em seguida clicar na opção enviar para o fundo. Ok. Agora eu vou fazer um pequeno ajuste dos objetos sobre o layout. Então agora vamos fazer os seguintes ajustes. Eu vou trazer este controle um pouquinho mais para cima, ok? Vou ajustar a largura e em seguida vamos mudar as cores. Aqui na guia Style, aqui no painel controle, nós vamos clicar e vamos vir na opção texto e deixarmos na cor branco, ok? Depois, o cabeçalho a gente pode modificar também. A gente pode, por exemplo, deixar em um tom cinza. Olha lá. Aqui, no preenchimento do cabeçalho, a gente pode deixar em um tom mais preto ou deixar em um tom mais cinza, tanto faz. Vou deixar nesta opção. O segundo plano da borda, o cenário. Vamos ver aqui uma outra cor. Olha lá, quando a gente muda a cor, ele vai alterar estas cores. Vou lá novamente, vou clicar nesta cor cinza. Ficou muito claro, vou escurecer mais, vou clicar nesta opção, ok? Pode ser esta. Vou ajustar aqui a altura, ok? No cabeçalho, eu posso até alterar mais a cor, deixar mais nítido, mas quando eu deixo nítido, ele apaga, no caso. Vou deixar na cor branco, aí fica mais nítido. Aqui embaixo, nesta outra caixinha de controle, nós colocamos os anos, mas para aproveitarmos esta formatação, vamos fazer assim. Eu vou clicar aqui sobre o ano, vou deletar e vou aproveitar esta formatação da seguinte forma. Eu vou apenas reduzir aqui um pouquinho a altura e vou apertar Ctrl C, Ctrl V e vou trazer um pouquinho para baixo, ok? E em campo controle, turno atividade, vamos alterar. Vou dar um clique em cima e escolhermos a opção ano. Veja como ficou. Posso ainda fazer pequenos ajustes, ok? Alinhando mais, aqui centralizando. Vou clicar na área cinza. Depois, podemos vir aqui em adicionar um controle e escolhermos esta opção, botão. Vou dar um clique aqui embaixo. E aí vamos fazer o seguinte. Aqui no painel propriedades do botão, na seção tipo de ação do botão, nós temos esta opção, olha, ações do relatório, ok? E aqui embaixo nós vamos escolher o seguinte. Vamos colocar a opção redefinir filtros, ok? Esta opção vai servir para retirarmos as filtragens, tá bom? Depois disto, vou clicar dentro do botão, apago e coloco o nome, redefinir filtros. Em seguida, aqui no painel propriedades do botão, na guia Style, em raio da borda, vou clicar e escolher o tamanho número 20. Vamos lá, para a gente poder ver como fica. Pronto, vou aumentar mais um pouquinho a largura, ok. Vamos utilizar esta mesma formatação, então vamos copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, puxo a cópia para cá, depois aperto novamente Ctrl V, ok, ajusto aqui todos eles. No segundo filtro, a gente pode escolher a seguinte ação, aqui na guia Setup, em escolha uma ação de relatório para o botão, vamos escolher esta opção, baixar relatório, ok? Então vou clicar lá, então altera aqui o nome, baixar relatório. E no outro, vamos escolher o gerar link, ok? Gerar link do relatório. Feito isto, clico dentro e apago. Ok, vamos tirar a seleção. Depois disto, vamos vir então em imagem, fazer upload do computador. Vamos dar um duplo clique sobre este ícone, academia. Vamos arrastar este ícone para cá. Vamos reduzir o tamanho. Ok. Vamos posicionar exatamente aqui. Ok, vamos clicar fora. Depois disto, vamos novamente em imagem, fazer o upload do computador. Vamos dar 2 cliques nesta imagem e vamos trazê-la para cá. Vamos reduzir o tamanho e trazê-la para cá, ok? Depois disto, vamos tirar a seleção, vamos ajustar aqui os gráficos para ficar encaixado dentro do visual que nós preparamos. Vou ajustar aqui a largura, estamos começando aqui com gráfico de linha. Podemos ainda formatar este gráfico. Aqui na guia Style, vamos alterar aqui a cor da linha, vamos colocar no tom preto mesmo. Olha aí. Vamos clicar em exibir pontos e aí vai aparecer esses pontinhos. Tudo bem? Mostrar rótulos de dados, já se encontra.
Vamos descendo em tamanho da fonte, exatamente aqui. Vamos colocar o seguinte tamanho, vamos colocar o tamanho 24, ok? Amplia um pouquinho. Em preenchimento, vamos colocar um tom preto. Olha aí como ficou o preenchimento. E aí a gente pode combinar com a cor branca, ok? Vamos descendo. Em tamanho da fonte do eixo, vamos alterar. Vamos colocar o tamanho 18, para a gente poder ver como fica. Ok, ampliou mais o tamanho. Vamos descendo. Aqui nesta opção, cor da grade, vamos dar um clique e vamos escolher transparente. Ele saiu aqui a grade, como você vê. Vamos deixar desta forma mesmo. Voltando aqui para a guia Setup, nós temos então aqui a métrica Record Count, que ele está contando aqui a quantidade de alunos em cada ano. Isso poderia também ser feito pelo ID, tá bom? Se eu clicar aqui em cima e escolher o ID, na hora que a gente arrasta o ID para cá, ele está somando. Então, vou ir na edição da métrica e vou escolher a opção contagem. Então, ele atualiza os números, tá bom? Ou a gente pode deixar também o Record Count. Depois, vamos ajustar aqui os cartões, colocar aqui no topo. Clico sobre o cartão, vou ajustando a posição deles, vou alinhando cada um. Depois de alinhar cada um, eu vou ajustando também os gráficos aqui de cima, reduzindo a altura. Se bem que este gráfico não vai ficar aqui, tá bom? Ok? Então, é assim que a gente vai ajustando, olha, exatamente neste formato. Mantendo este selecionado, posso vir aqui na guia Style e aqui eu posso ativar esta opção, mostrar rótulos de dados. Ok? Nós podemos fazer isto e também ativar esta opção, mostrar o total do cartão. Aí observe que ele ativou então os valores, tá bom? Do turno manhã, tarde e noite. Feito este procedimento, vamos vir novamente em imagem, fazer o upload do computador. Vou pegar este ícone, vou dar 2 cliques, depois vou reduzir aqui o tamanho dele e posicioná-lo aqui, tá bom? Vou clicar na área cinza, ok. Posso ainda fazer uns ajustes, aumentar o tamanho do cabeçalho, aqui na guia Style. O título total geral, vamos ver aqui, por exemplo, o tamanho... Vamos ver o tamanho 24, ok, ele deixa mais destacado, vou clicar fora. Aqui então, neste cartão, vamos também colocar no tamanho 24, na guia Style, aqui em 18, vamos colocar o tamanho 24. Pronto, vamos clicar fora. Vamos novamente em imagem, fazer o upload do computador, vou dar um duplo clique neste ícone, estudantes, vou reduzi-lo e posicionar aqui deste lado, ok, exatamente nesta posição. Tá bom, vou clicar fora. Feito isto, vamos apagar este gráfico, vamos deletar e agora nós vamos colocar o gráfico de barras animadas. Então, aqui na barra de ferramentas, vamos vir até em Layouts e Componentes da comunidade, vamos dar um clique, vamos clicar nesta opção, Veja Mais, e aí nós temos exatamente esta opção, ou seja, aqui é o gráfico de barras animadas. Então, você vai clicar nele, após clicar ele vai exibir aqui esta caixinha de diálogo, e após isto, vamos clicar em permitir. Agora eu vou clicar neste ponto, clico, pressiono e arrasto e está aqui o gráfico de barras animadas. Vamos apenas fazer um pequeno ajuste nele, tá bom? E aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar as modalidades com a mensalidade. Então, aqui no painel, propriedades de layout da comunidade, nós já temos o ano, aqui nós temos o turno atividade, então a gente vai clicar sobre ele e vamos escolher a opção modalidade. Ok, e aí nós estamos alterando, veja que aparece várias, não é? Várias modalidades. E depois aqui nós vamos deixar a opção mensalidade, vamos deixar assim mesmo. Em seguida, vamos fazer o seguinte, vamos clicar na guia Style. E aqui na guia Style nós podemos fazer algumas configurações. Veja que nós temos aqui a configuração de 20 categorias, ou seja, o máximo 20 categorias. Mas aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar as 3 principais. Então, vamos colocar o seguinte, aqui você vai apagar o número 20 e vai colocar o número 3 e dar um Tab. Então, vai aparecer as 3 principais categorias onde há o maior número de inscrições de alunos. A gente pode formatar a barra, podemos escolher um tom, vou pegar este tom azul mais suave. Veja que a data está se modificando, o ano, ok? Mais um pouquinho aqui embaixo nós temos o botão de pausar. Se a gente pausa, olha, o gráfico para de ficar animado. Se a gente clicar em play, ele volta a animar. A gente pode ajustar aqui a largura, tá bom? Quando você for arrastando, dá um clique para reposicionar. Podemos fazer um pequeno ajuste, reposicionando ele. Vamos clicar na área cinza, vamos ocultar aqui o painel propriedades.
Vamos clicar então em leitura, vamos utilizar aqui a tecla Ctrl e o scroll do mouse para ajustar na tela, e então nós finalizamos o nosso dashboard interativo. E aí, com base nesta aula, com certeza você vai desenvolvendo cada vez mais suas ideias para ir aplicando em seus trabalhos ou em algum projeto que você queira desenvolver. Tudo bem? Então finalizamos aqui e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!